Tá legal? Ah, tá. Oi, então tá. Bom, não, olha só, eu acho o seguinte, a moda é cercada de glamour, é cercada de sonho, é cercada de lúdico. Mas eu tô sem voz, gente, é de tanto trabalho que o meu desfile foi ontem. Então, assim, eu acho que é um dos trabalhos mais duros e árduos que a gente tem, das profissões que tem. Por isso, das palestras que eu já fiz em faculdade, eu sempre digo assim, se você tem como objetivo ficar rico na vida, procure uma outra profissão. Porque não será na moda que isso vai acontecer. Não pela quantidade de horas que a gente tem que trabalhar e se dedicar de corpo e alma, esquecer o namorado, esquecer a namorada, esquecer o cachorro, a filha, o filho. E não tem jeito, porque assim, são prazos que a gente tem que cumprir e que infelizmente não depende da gente, depende de toda uma cadeia que está aí. Então assim, primeiro, meu conselho, se você resolveu ser estilista na vida, primeiro, ame muito a moda, porque senão você não vai aguentar, procure outra profissão. Essa coisa de achar que a moda é só o glamour é de quem realmente não sabe o que é a moda. Número 2, história da moda. Não tem como alguém se dizer profissional de moda sem entender profundamente a história da moda. Não é pouco, mas é profundamente. Na minha pós-graduação, que foi na Domus Academy, em Milão, a gente tinha 3 cadeiras de história da moda, para 3 períodos diferentes. Daí a importância da história da moda, na moda italiana, que para mim é a moda mais levada a sério. Não à toa, o segundo item na balança comercial de exportação da Itália é o produto manufaturado de confecção. Para ver a importância que tem a moda dentro do setor da economia de um país. Inclusive, no Rio de Janeiro, nos anos 80, o setor de confecções já foi o segundo maior gerador de empregos. Só perdia para a indústria de construção civil. E hoje em dia, infelizmente, essa realidade mudou, muito em função que depois pegou o governo Brizola, onde vocês muitas também não eram nascidos, mas que tipo começou uma coisa meio que achar que moda era uma coisa fútil, moda era uma coisa blasé, quando na verdade a moda ela tem uma engrenagem social incrível, que eu estava até dizendo isso agora numa entrevista. Só se conseguiu a tecnologia e o aparelhamento da moda até o corte. Já foi inventado o corte a laser, o corte a jato de ar, o corte a jato de areia, o corte a jato de tudo. Do corte em diante, continua desde igual, a Singer inventou a máquina de costura. Ou seja, é o ser humano que tem que trabalhar, é o ser humano que tem que costurar, é a tensão da sapatilha da máquina que você tem que soltar e ver, é o aconchego da roupa que você tem que dar. Não existe. E isso é o bonito da moda. O humano, o ser humano, o lado humano da moda jamais vai deixar de existir. Então o que acontece? Você com isso emprega uma série de pessoas que jamais vão poder ser substituídas por um Windows, um Macintosh ou qualquer coisa da vida, um robô. Os japoneses fizeram uma experiência que eles tentaram fazer uma fábrica que o corte já entrasse, a roupa era costurada e já saía pronta. Para isso, para ser costurada, eles precisavam congelar o tecido e ela era uma espécie de solda que faziam. Só que quando descongelava, a roupa perdia o quê? O caimento. Principalmente quando a gente incide em fibras naturais, né? Porque aí destrói mesmo, vamos ser claros. Ou seja, não funcionou. Nenhuma tentativa tecnológica feita até hoje conseguiu passar do corte. A gente pode ter ampliação em computador. Aliás, eu vou te falar, eu também não acredito em ampliação e modelagem em computador, tá? Mas isso é uma coisa minha. Cada um tem a sua escolha. Tem fábricas, para o produto que eu faço, eu gosto da modelista metendo a mão na massa mesmo. Eu gosto de modelar no corpo de uma modelo, ver como fica e daí transformar em molde. Mas isso é uma técnica minha. Tem pessoas que trabalham com outra maneira. Mas esse humanismo na moda faz com que cada roupa que a gente use possa ser diferente, que aí depois a gente ainda transforme ela. Estou ficando meio prolixo demais, estou me estendendo demais, mas enfim, olha só, vamos lá. Ame a moda, história da moda, que eu acho fundamental. Não precisa saber desenhar, tá? Eu não sei desenhar, ao contrário do que muitos dizem, tá? Na verdade, eu desenho, isso eu defendo e falo super abertamente, eu não sei desenhar, nunca soube, nem por isso deixei de fazer moda. Sempre fiz moda a minha vida inteira, desde que eu tenho 18 anos. O desenho serve como forma de você passar
para modelista o que está na tua cabeça. Se você acha uma outra maneira, pode ser no computador, pode ser juntando papel, amassando, pode ser não sei o que, se você consegue se exprimir, isso é o que importa. Para suprir essa carência, eu fiz modelagem. Eu senti a necessidade de modelar. Quer dizer, se eu quisesse uma gola que eu não consigo passar, depois da quinta tentativa, chega uma hora que, ó, o prazo está chegando, desfile amanhã,